Valdir, bem-vindo novamente aí ao cafezinho. Prazer ter você aí com a gente. Tudo bem? Tudo bom, Miguel. Um abraço aí ao pessoal que está nos assistindo. Valdir, vou começar falando sobre a Vaza Jato. Esse conjunto aí de reportagens com diálogos vazados entre o Sérgio Moro e o Dallagnol, né, que revelou aí os bastidores sombrios do Judiciário, do Ministério Público. Aquilo foi uma surpresa para você? Com esse grau, com essa extensão, esse grau de detalhamento, eu estaria mentindo se não dissesse que foi surpresa. Agora, a essência, aquilo que, em essência, esses diálogos mostram, a parcialidade do juiz, a falta de isenção dos procuradores, a promiscuidade entre o juiz e os procuradores, isso já denunciava sem ter ideia, né, de que havia diálogos desse tipo, que esses diálogos um dia fossem revelados. Isso já dizia há muito tempo, né? Quer dizer, não só eu e outras pessoas, enfim. Mas nesse grau, né, o cometimento de tantos crimes que essa turma cometeu, de fato, isso me causou surpresa. Valdir, vou fazer uma pergunta sobre o Lula, né? Lula está preso, continua preso em Curitiba. Tem mais uma condenação em segunda instância vindo aí, referente a Atibaia. A turma, né, que vai julgar o Lula no TRF4, ele já foi condenado em primeira instância. Agora, a turma que vai julgar o Lula ganhou reforço do Thomson Flores no TRF4. Tem uma terceira condenação em primeira instância, que deve vir a qualquer momento. O Luiz Antônio Bonatti, o juiz que substituiu o Sérgio Moro, até agora não deu sinal de nenhuma boa vontade, né? Assim, nos despachos, né, que ele já apresentou para a defesa, já não dá para ver sinais aí de que ele não é o estilo Sérgio Moro. Por outro lado, o STF vai julgar a suspeição do Sérgio Moro em breve também. Uma votação que já está 2-0 contra o Lula, 2 já votaram, faltam 3 votar. Gilmar Mendes, Lewandowski, eles aparentemente são votos favoráveis ao Lula, e o grande mistério é o Celso de Mello, né? Nesse cenário aí, dá para alimentar algum otimismo em relação ao Lula? Miguel, é uma pergunta difícil, porque em qualquer país onde a Constituição estivesse em vigor, né, cujas instituições estivessem funcionando plenamente e a democracia estivesse funcionando, esses processos estavam todos eles anulados, Moro na cadeia, Dallagnol na cadeia. Agora, nós estamos falando do Brasil, que é governado por um débil mental, né, por um psicopata, por um elemento que está destruindo o país, né, e as instituições estão todas elas contaminadas. Todas elas contaminadas. O Supremo Tribunal Federal permitiu, né, que a Lava Jato chegasse, se ajoelhou diante da Lava Jato. Congresso Nacional idem, embora no Congresso já a reação começou, né, e ontem foi um marco com a aprovação da Lei de Abuso de Autoridade. Se essa lei estivesse em vigor, a Lava Jato não existiria, né, porque a Lava Jato ela só tem razão de ser se ela cometesse, só teria razão de ser se ela cometesse as ilegalidades que cometeu. Não há possibilidade de Lava Jato igual a legalidade, não há essa possibilidade, né? Ela foi construída pelo Departamento de Justiça americano para atuar como atuou. Eu não estou dizendo que não se deva combater a corrupção ou que, enfim, só haja um jeito de combater a corrupção. Não, pode-se combater, deve-se combater a corrupção dentro da lei. É o mínimo que se espera. Então, é uma pergunta difícil. Eu não estou otimista, não. Apesar de tudo isso, as possibilidades
de novas condenações contra o presidente Lula, elas estão na mesa, né? O TRF4, essa turma é parcial também, essa turma ela é absolutamente age em comum acordo com o Moro, né? Então, o relator é compadre do Moro, é amigo pessoal do Sérgio Moro, né? Então, eu acho que a única maneira de o presidente Lula, essas revelações do Intercept, elas gerarem anulação do processo, zerar esses processos, com o povo na rua, o povo lá diante do Supremo Tribunal Federal exigindo a liberdade do presidente Lula. Fora isso, eu acho muito difícil, né? Embora seja uma situação hoje bem menos pior do que era antes das revelações do Intercept. A Lava Jato está completamente moralizada, né? Mas eu não sei até onde isso vai influenciar no ânimo, né, desses juízes do TRF, enfim. Então, nós temos que esperar para ver. Mas não acho que seja automático Intercept, revelação do Intercept igual à liberdade do presidente Lula. Não é automático. Valdir, você tem vivenciado mais a vida partidária, conversou muitas vezes com o ex-presidente Lula, inclusive depois que ele foi preso. À luz do que você tem observado dentro do PT, você exerceu o mandato parlamentar durante alguns anos, foi lá um dos principais quadros dentro do PT, teve uma participação estratégica dentro desse processo todo aí, até pela sua formação como advogado, tudo. À luz do que você aprendeu, que você observou, o que você acha que o governo, os governos do PT, eles poderiam ter feito para evitar tantos abusos? Nomeações diferentes no STF, STJ, PGR, reforma no judiciário, no sistema de concursos, uma mudança na formação das universidades, uma comunicação mais proativa e atenta para responder à escalada dessa violência, desse autoritarismo nas instituições jurídicas do país? Eu sei que é uma pergunta difícil, eu sei que o PT também não poderia fazer milagre, mas o que você acha que poderia ter feito nessa direção? Olha, eu acho assim, que nós vivemos uma grande ilusão de achar que a democracia estava consolidada, que o pacto que gerou a Constituição de 88 fosse durar para a eternidade, né? Eu acho que essa foi a nossa grande ilusão. Eu não acredito, você não tem como adivinhar a possibilidade de um governo, sobretudo um governo, presidente Lula, operário, vindo das lutas sindicais, que resolve fazer as reformas que fez, beneficiando milhões de pessoas, num país em que nós sabemos as classes dominantes são uma das mais perversas, se não as mais perversas do mundo, em que o traço distintivo da sociedade brasileira, o traço marcante, é dado pela escravidão. Nós fomos o último país a abandonar a escravidão. Aqui a escravidão durou 350 anos. Então, não imaginar que sustentar, aprofundar essa democracia geraria risco de golpe foi uma ilusão. E não se preparar para isso foi um erro. Agora, adivinhar que o golpe viria por parte do sistema de justiça aí também já é querer demais, né? Normalmente os golpes, né, vêm ou dos militares ou do parlamento. Agora, do sistema de justiça, que um dia haveria algo chamado Lava Jato e que cometeria esses crimes que cometeu, né, criminalizando a política e viabilizando a inviabilização do eleitoral do presidente Lula, aí seria um gesto de adivinhação. As nomeações, elas se mostraram erradas. De trás para frente mostraram. Agora,
Alguém poderia imaginar que o senhor Edson Fachin fosse isso que é hoje? Alguém poderia imaginar? Barroso foi meu colega de turma, né? Nunca, não há como dizer que ele desperte confiança. Mas até ser nomeado ministro supremo, era tido como liberal garantista, respeitador de direitos e garantias fundamentais. Ninguém poderia imaginar que Barroso desse uma guinada à extrema-direita como deu, né? Havia alguns ali que efetivamente jamais poderiam ter sido nomeados, havia, Fux é um deles, né? Carmen Lúcia, né, na sua posse como ministra, diz: presidente Lula, meu pai me ensinou o sentido da palavra gratidão. Então, assim, poderia haver escolhas melhores? Poderia. Agora, daí é que esses ministros e outros, como Joaquim Barbosa, etc., nós pudéssemos antecipar o que eles seriam como julgadores, aí também já exigir demais, né? Mas, de qualquer maneira, tanto os nossos governos quanto os nossos ministros da Justiça não entenderam, acho que eles achavam que a luta de classe não acontecia no aparelho do Estado, né? Acontece e acontece de forma renhida, né? Essa história de nomear o primeiro da lista para a lista lá da Associação dos Procuradores da República foi uma invenção do presidente Lula, que vai morrer com ele e com a Dilma, que ninguém faz isso, nem é para fazer. Isso foi um erro. Eu tive a oportunidade de dizer isso ao presidente Lula, né? Eu pegaria essa lista da associação e jogaria na lata do lixo, né? Quem nomeia, se o Bolsonaro nomear alguém fora da lista, estará agindo corretamente, porque a Constituição permite que ele faça isso. E não acho que tenha nada de democrático essa história de nomear o primeiro da lista de uma corporação, de um sindicato de classe, né? Como é a Associação Nacional dos Procuradores da República. É um sindicato, pô. É um sindicato, como é dos metalúrgicos, como é dos engenheiros, como é, enfim. Então, acho que o nosso grande erro foi ter a ilusão de que a democracia estava consolidada e que nós poderíamos aprofundar a democracia, sobretudo nos rumos, né, nos direitos sociais, né, e achar que não haveria reação, né? Houve, né, e nós estamos vendo aí agora onde estão enfiando o Brasil, né? Então, esse é um aprendizado que nós temos que levar em conta daqui para frente. Vadir, só fazer um adendo aqui a essa mesma pergunta, né, porque eu até entendo que não daria para adivinhar, né, mas a Lava Jato, ela foi já o segundo tempo do jogo. No primeiro tempo do jogo teve o mensalão, em que a gente já observou uma série de ministros do STF virando a casaca, por assim dizer, né, eram também pessoas que tinham uma fama, uma reputação de respeitadores da lei, ou não sabemos nem sei se tinha essa fama toda, tipo Joaquim Barbosa, mas que começou ali, né? Não sei se você concorda, mas eu acho que a Lava Jato, o embrião começa ali naqueles julgamentos, tanto que o presidente Lula vai ser condenado com base no domínio de fato, o Joaquim Barbosa é citado pelo TRF4. Então, à luz do que tinha acontecido ali, não era já para ter aprendido, ter se dado conta, né, o governo, as instâncias, a inteligência, ter se dado conta de que o STF e o PGR eram estratégicos para a estabilidade política do país? Sem dúvida, mas quem é que foi nomeado depois do mensalão? Fux, esse eu já disse, isso aí talvez tenha sido. Esse estava escrito nas estrelas, né? Só bobo, como a presidenta Dilma foi uma boba, né, ter nomeado esse sujeito para o Supremo Tribunal Federal. Essa questão de PGR, aquilo estava no DNA do presidente Lula. O que aconteceu foi o seguinte, no final das contas, cara, o PT teve medo. Os governos tiveram medo.
O medo que Bolsonaro não tem, né, o PT teve em excesso. Medo, excesso de cautela, né? Ministros da Justiça absolutamente acoelhados, né, diante de possíveis reações do aparelho do Estado. Repito, falar de fora, falar depois em retrospectiva é bem mais fácil. Claro. Mas que o PT teve medo, teve. Depois disso, quem mais foi nomeado? Foi nomeado Fachin. Fachin foi um pedido do MST, pô. Nunca houve, assim, uma voz lá do Paraná que dissesse, olha, cuidado com esse cara não é o que parece ser. Quem mais foi nomeado depois? Fux, Fachin. Depois do Mensalão, acho que foi isso. Houve mais. Fux, Fachin, Barroso foi em pleno Mensalão. Né? É isso mesmo. É verdade, foi só esses. Né? Só isso. Então, não se podia adivinhar, assim, eles aparentemente eram Fux. Porra, o Fux era um homem de confiança, Zé Disseu. Porra, você vai adivinhar que o sujeito... Mas se você fosse ministro da Justiça do novo governo do PT, digamos assim, só imaginação, Haddad ganha, você é ministro da Justiça, qual seria o método de aconselhamento para escolher um novo ministro do STF? Não só do STF, mas todos aqueles tribunais cuja competência de nomeação recai sobre o presidente da República. Sim. Afinidade com a visão de mundo, a visão de Brasil que o governo tem. Você acha que bastaria? Aí eu não sei que você vá à máquina levar o futuro para saber, porque não tem jeito. Porque depois que é nomeado, acabou. Depois que é nomeado, acabou. Talvez haja um problema também que ultrapasse essa questão, que é o fato do nosso STF. Mas também isso não teria solução, né? Ter poderes demais no nosso STF. Não, eu como ministro da Justiça não estaria preocupado só com a questão das nomeações, estaria preocupado com todo o arcabouço jurídico e institucional do nosso sistema de justiça, que tem que desidratar o Ministério Público, tem. Desidratar o Ministério Público significa torná-lo impotente? De jeito nenhum, mas adequá-lo ao Estado Democrático de Direito. O Ministério Público brasileiro é o mais poderoso do mundo, é o mais arbitrário do mundo. Então isso já vem lá de trás, isso vem bem antes do PT, isso vem com a Constituinte, isso vem com a Constituição de 88. Né? Ter conferido autonomia administrativa, financeira ao Poder Judiciário. Eles usam isso para se autoconceder aumentos de vencimentos. Então nós temos que redesenhar. E ontem deu-se um primeiro passo. É claro que a batalha não está vencida, que Bolsonaro vai vetar, né? Então essa batalha vai voltar para o Congresso Nacional, mas ontem a aprovação da Lei de Abuso de Autoridade foi um passo nesse sentido. Né? Agora nós temos que, além de garantir a vigência da Lei de Abuso de Autoridade, nós temos que regulamentar esse negócio de delação premiada. Né? Nós temos que, repito, readequar o Ministério Público ao Estado Democrático de Direito. O Ministério Público não pode ter esses poderes em excesso que tem, esse grau de autonomia exacerbada que tem. Como seria essa readequação? Para coisas mínimas, a começar por coisas mínimas. Por que o promotor senta ao lado do juiz numa audiência criminal? Começar por aí. Né? Já simboliza uma prevalência, embora a lei diga que não haja hierarquia, acaba tendo. Né? Acaba tendo. Nós temos que pegar a lei orgânica do Ministério Público, temos que pegar os dispositivos constitucionais que tratam do Ministério Público, botar uma lupa e ver onde há excesso nesse sentido. Né? Procurador faz o que bem entende, não dá satisfação ao procurador-geral. Né? E afora isso,
há todo um caldo de cultura que nós temos que começar a formar na sociedade brasileira para mitigar esse populismo penal midiático, né? Porque a fascistização do Ministério Público, do sistema de justiça em geral, começa com a chamada opinião pública associada à criação dessa opinião pública pela grande mídia. Então, por exemplo, quando você fala em regulação da mídia, você indiretamente está tratando também da questão do sistema de justiça, porque essa fascistização ela se dá combinadamente, né? A Globo, no Jornal Nacional, lança um editorial massacrando alguém, já apontando esse alguém como culpado. Depois vem o Ministério Público, vem o Poder Judiciário e chancelam, né? Sob os aplausos de parte da população. Então, isso não é uma tarefa fácil, não. Então, isso não se exaure em nomeações corretas para os tribunais. Tem que haver... Agora, na hora, o que vai ser uma nomeação correta, né? O que vai me garantir que aquela pessoa que tem trabalhos publicados, se é juiz, tem decisões num determinado sentido, chega lá e muda completamente. Aí é algo que foge completamente ao seu controle. E nós temos que reestudar também a forma de nomeação do Supremo Tribunal Federal, a composição. Eu defendo a substituição do Supremo por uma Corte Constitucional e com mandato. Não ser a Corte Penal, né? Corte Constitucional. Se há uma questão... Não, ele não vai julgar casos concretos. Corte Constitucional, né? E algumas das atribuições do Supremo hoje ficariam a cargo do Superior Tribunal de Justiça, né? Então, enfim, mas a gente não pode conspurcar, né, uma Corte Constitucional como o Supremo foi conspurcado, né, a ponto de a Lava Jato ter gerado jurisprudência no Supremo. O senhor Barroso cita decisões de Sérgio Moro nos seus votos. Isso é uma completa inversão de valores, uma completa inversão de qualquer coisa que se possa imaginar. Pronto. Guadir, continuando um pouco ainda nessa toada, antes de a gente passar aqui para o Rio de Janeiro, a política penal no Brasil passou por um processo brutal de endurecimento nos últimos anos. Ao mesmo tempo, ironicamente, a extrema-direita conseguia colar na esquerda a pecha de amiga de bandidos e transformar a própria expressão direitos humanos num xingamento, uma coisa negativa. É uma coisa assim irônica porque nunca se prendeu tanto no Brasil durante essa era petista. A população carcerária cresceu muito, foram criadas muitas novas leis, inclusive juristas criticam essa falta de cuidado também nesse sentido. A própria lei de geração premiada, ela foi sancionada pela presidenta Dilma. Como você explica essa contradição de, ao mesmo tempo, o PT, os governos do PT terem feito tudo para endurecer a lei, né? E mesmo assim, como você explica essas contradições? Isso é um processo, né? Isso não foi da noite para o dia. O que hoje acontece com o tema corrupção aconteceu durante muitos anos com o tema chamada criminalidade organizada, em que foram criados clamores populares, foi criado um clamor popular para endurecer penas, né, para criar novos tipos penais, né, e acabar com o crime, matando criminosos, enfim, ou acusados de crime, enfim. Ou seja, ter colocado o direito penal como centro, como solução para problemas que são problemas de qualquer sociedade, né, contemporânea, umas
com mais intensidade, outras com menos intensidade, mas todas as sociedades contemporâneas, em todos os quadrantes do planeta, esses problemas de criminalidade acontecem. E o PT, sobretudo depois que virou governo, quis ganhar a classe média não só com determinados programas, né, mas também com essa visão, é isso que eu estou dizendo, governar com medo, né, você tomar decisões com base no medo, você planejar, você tomar atitudes, planejar projetos com base no medo, nunca tem um bom resultado. Né? Então, as bancadas do PT na Câmara dos Deputados e no Senado Federal contribuíram para o recrudescimento da nossa legislação penal. Né? E depois que os Estados Unidos, sobretudo após a descoberta do pré-sal, os Estados Unidos resolveram acabar com a democracia aqui no Brasil, a forma que eles encontraram em alguns países é a questão do terrorismo, aqui foi a questão do combate à corrupção. Né? Criminalizar lideranças populares com acusação de corrupção. E nós sabemos que a Lava Jato é oriunda desse projeto do Departamento de Justiça norte-americano, que começou com o projeto Ponte, em 2009, aqui no Brasil. Então, eu não sei se é contradição. É contradição do ponto de vista daquilo que o PT prega programaticamente, né? E a sua atitude quando está no governo, a sua atitude quando está no parlamento. Nesse sentido, é uma contradição. Né? Então, o PT tem que vencer o medo. A esperança não venceu o medo, não. Infelizmente, não venceu, não. Quem venceu foi o medo. Tá bom. Nadir, vamos passar para o Rio de Janeiro. Você é candidato a presidente do Partido dos Trabalhadores no estado do Rio de Janeiro. Vai ser uma eleição difícil, porque você é meio que um outsider aqui dentro do partido. Pelo pouco que eu conheço, que eu conversei, você é meio que um outsider, apesar de muitos apoios, de ter se tornado um quadro importante nacionalmente. Qual a sua estratégia para você... E por que você quer ser presidente? E qual a sua estratégia para efetivamente se tornar e ganhar essas eleições internas? Miguel, diferentemente de qualquer dirigente do PT estadual ou do PT municipal, eu sou fundador do PT. Então, a minha história no PT é bem mais antiga que a deles todos. Né? Eu ajudei a fundar o PT. Eu sou um dos primeiros filiados ao PT, né? Para possibilitar a sua fundação. E o que eu não estou com nostalgia, não. Nem quero entrar numa máquina do tempo para ir para o passado. Mas o PT, ele se distinguiu e depois, na sua fundação, ele se distinguiu dos demais partidos, primeiro pela sua construção de baixo para cima, a partir dos núcleos, que foram extintos, né, com o passar do tempo, sobretudo com a perspectiva de ganhar o poder. Depois, a política de alianças para ganhar a eleição e para governar. E eu não estou dizendo que elas não deveriam ter acontecido. Agora, nós não soubemos gerenciar, administrar essa política de aliança. Nós não hegemonizamos as políticas de aliança. E o Rio de Janeiro, onde o PT sempre foi problemático, sempre, desde a fundação, né? O PT do Rio sempre teve que ceder. E quando não cedia, havia intervenção. A política nacional. Houve 2 momentos de intervenção do Diretório Nacional aqui, por conta de nós querermos uma candidatura para governo do Estado, e o Diretório Nacional, uma, se não me engano, com Chico Alencar, outra, se não me engano, com Vladimir Palmeira. E na política de alianças com o MDB, o antigo PMDB, o PT do Rio, mais uma vez, pagou o preço. Né?
tivemos que nos aliar aqui, uma aliança em que o PT nunca teve hegemonia e que o PT no Rio acabou gostando de fazer essa aliança. Acabou gostando. Mesmo depois que o MDB rompeu para poder dar o golpe na Dilma, diversos desses dirigentes aí continuaram se encontrando às escondidas com Sérgio Cabral, com Eduardo Paes, etc. Então, e o meu mandato foi um mandato dedicado, por força das circunstâncias, e eu não cuidei do Rio de Janeiro no meu mandato. Meu mandato foi um mandato nacional. Aliás, uma característica da política do Rio de Janeiro, desde que o Rio de Janeiro deixou de ser capital, em 1960, aliás, desde que o Rio de Janeiro, ele, enquanto capital, havia uma restrição até constitucional, a Constituição de 46, por exemplo, praticamente acabou com a política local. O Rio de Janeiro só tratava de questões nacionais como capital federal, como distrito federal. Quando o Rio começou a se degenerar economicamente, com a perda da capital para Brasília, começou a surgir aqui a política clientelista. Primeiro, a cassação de mandatos, né? Por exemplo, o PTB tinha 10 deputados federais aqui pelo estado da Guanabara, 8 foram cassados. Né? A esquerda foi dizimada aqui no Rio de Janeiro pelo golpe, a esquerda parlamentar. Mesmo a UDN, quando Carlos Lacerda rompe com a ditadura, a UDN também sofreu com diversas cassações. Mas vamos nos ater à esquerda. Inaugurou-se aqui no Rio, em substituição ou concomitantemente à vocação de só pensar nacionalmente, uma vocação, uma política clientelista e fisiológica aqui no Rio de Janeiro. Isto já data aí de 64 para cá. E o PT não fugiu à regra. O PT no Rio de Janeiro é um partido clientelista, estou me referindo aos seus dirigentes. Fisiológico, desfigurado ideologicamente, programaticamente, e a dinâmica nacional acabou aprofundando isso aqui no Rio de Janeiro, ao inventar essa história de PED, de eleição direta, né? Que aparentemente é democrático, mas acabou foi trazendo a corrupção do processo político eleitoral de fora para dentro do PT. Então o PT pratica sem limitações. Porque agora, por exemplo, o Supremo, mal ou bem, ele proibiu o financiamento eleitoral por parte de empresas. E a própria lei, depois do Congresso Nacional, estabeleceu, ainda que de maneira absolutamente insuficiente, mas algumas limitações para doações por parte de pessoa física, etc. Aqui no PT do Rio de Janeiro, corre dinheiro, as filiações são artificiais, tem gente que vai votar, não sabe nem o que está fazendo lá no dia da votação. Ônibus, fraudes em listas, enfim. Né? E eu moro num bairro, Miguel, eu moro em Laranjeiras, que é um bairro de esquerda, um bairro de petistas. Né? E eu sempre era cobrado, poxa, quando é que a gente vai mudar o PT do Rio? Quando é que a gente vai mudar o PT do Rio? Eu resolvi atender esses reclamos, eu tenho responsabilidade com o partido. Eu tenho responsabilidade com o presidente Lula, de quem eu sou advogado. Eu tenho responsabilidade com a esquerda e o PT do Rio me causa repulsa. Né? Por isso eu vou enfrentar essa turma. Né? Pelo menos, vou disputar para ganhar. Eu nunca entrei em eleição para perder, não. Vou disputar para ganhar. É máquina, eu vou enfrentar a máquina. Enfrentei máquina na OAB, pô. Eu sei como é que se enfrenta a máquina. Agora, não ganhando eleitoralmente, com certeza nós teremos formado um campo à esquerda dentro do PT do Rio de Janeiro, permanente. Essa turma não vai poder continuar desmandando no PT como desmanda hoje. Né? Então, se nós alcançarmos isso, já terá sido uma grande vitória, e isso já está sendo alcançado. O fato de eu ser candidato reanimou muita gente que estava desfiliada se refiliou,
gente que não pagava o partido passou a pagar, gente que tinha ido embora para casa voltou para militar no PT. Então a minha candidatura, por si só, nesse aspecto, ela já é vitoriosa. Porque se não acontecer isso, o PT acaba no Rio de Janeiro. O PT já é uma força política irrelevante, né? Só não é mais irrelevante porque tem tempo na televisão, ainda pode ter um poder de barganha aí se houver política de alianças aí para as próximas eleições da prefeitura, mas politicamente, do ponto de vista da sua relação com a militância e com a sociedade, é um partido hoje irrelevante e corre o risco de acabar aqui no Rio de Janeiro se não houver uma reviravolta em termos de direção, tanto em nível estadual quanto em nível municipal. Muito bem, Kadir, muito obrigado. Eu que agradeço.